Quem são os exilados de Capella? A transição planetária é um processo muito comum nos mundos espalhados pelo universo. O nosso planeta já recebeu levas de seres mais adiantados que aqui vieram alavancar a nossa evolução. E um dos principais grupos desses espíritos veio justamente de Capella. Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo. Capella, na verdade, é uma estrela gigante, bem maior do que o nosso Sol, que fica a 44 anos-luz de distância do Sistema Solar. E há milhares de anos atrás, um dos planetas que orbita Capella estava passando por este processo de transição planetária. Estavam sendo selecionados os espíritos que permaneceriam neste planeta, que já tinham atingido a cota de evolução necessária para continuar lá o seu aprendizado. E, da mesma forma, estavam sendo selecionados aqueles que migrariam para mundos mais atrasados, mais condizentes com seu grau de adiantamento. E um desses mundos era justamente o nosso planeta Terra. No final do período paleolítico da nossa pré-história, começaram a chegar aqui os primeiros capelinos, seres ainda com a moral deficiente, ainda muito arrogantes, ciumentos, vaidosos, mas muito mais adiantados do que os espíritos que eram já nativos aqui da Terra, que evoluíam lentamente, nada criavam de novo, viviam basicamente guiados pelos instintos de conservação, de sobrevivência. Os espíritos que viviam aqui na Terra, encarnados, viviam já em cavernas, se cobriam com peles de animais, mas a espiritualidade tinha planos grandiosos para o nosso planeta, que já estava se preparando para entrar na Era da Razão. Os hominídeos que aqui viviam, pouco a pouco, iam aprendendo a viver em meio à fúria da natureza, aos animais selvagens, e pouco a pouco foram sendo modificados em sua genética, com a supervisão do mundo espiritual. Pouco a pouco foram se tornando mais dóceis, com as feições mais abrandadas, andando de forma mais ereta, se tornando mais inteligentes. Os corpos físicos foram sendo aprimorados para poderem também receber espíritos mais adiantados. Isso aconteceu porque há cerca de 25 mil anos atrás, a espiritualidade determinou que era chegada a hora desse salto evolutivo para o planeta Terra. Nessa época, viviam encarnados cerca de 3 milhões de seres, que viviam numa natureza selvagem, muito bela, com perfumes intensos. Os capelinos foram escolhidos para, ao encarnarem no planeta Terra, nos ensinarem aos nativos da Terra, aprimorarem seus conhecimentos em diversas áreas do conhecimento humano, na ciência, na arte, nas melhorias das condições gerais de vida. Dessa forma, tudo se conecta. A providência divina é muito sábia. Esses seres que foram exilados de um mundo mais avançado por não mais se adequarem ao nível evolutivo que aquele orbe atingiu, aqui vieram, não por punição, mas como uma realocação, como o aluno que às vezes tem que repetir de ano. Mas aqui seriam muito úteis ao nosso adiantamento. Vieram de muito longe, cerca de 400 trilhões de quilômetros de distância, de um mundo mais avançado, de alguma forma parecido com a Terra que temos hoje, mas precisavam de um novo cenário para continuarem crescendo. Essa migração é explicada também no livro A Caminho da Luz, de Chico Xavier, pelo seu mentor Emmanuel. E vejam que interessante, essa é a verdadeira origem da figura do paraíso perdido que encontramos no Antigo Testamento, no livro de Gênesis. Lá está escrito que Deus lançou o homem para fora do jardim do Éden, para lavrarem a terra. É justamente essa simbologia indicando esses espíritos que vieram de um mundo mais avançado para que aprenderem e ensinarem. E segundo o livro Colônia Capella, A Outra Face
de Adão, do médium Pedro de Campos, pelo espírito Yoshua Ben Nun. Neste livro, Yoshua nos explica que os primeiros capelinos encarnaram na Ásia, perto do Planalto de Pamir, e dali eles atingiram gradativamente outros continentes, inclusive a antiga Atlântida, as Américas, a Europa, dando origem ao grupo dos Árias. Depois, na África e na Ásia, deram origem a civilizações como a dos hebreus, dos hindus, dos egípcios, que marcaram a história da humanidade. E uma curiosidade é que, segundo o livro, o espírito Yoshua Ben Nun, que ditou a obra, em uma de suas encarnações, foi Josué, o grande general de Moisés, a quem coube conquistar a Terra Prometida, invadindo primeiramente a cidade de Jericó, comandando 40 mil homens. E esse espírito nos explica no livro que os primeiros capelinos encarnaram, foram filhos dos primeiros Homo sapiens, os chamados homens de Cro-Magnon, que viviam em cavernas, eram caçadores e coletores, e ao longo de 5 séculos, cerca de 7 milhões de capelinos já tinham encarnado no planeta Terra. Isso causou, aos poucos, claro, uma verdadeira revolução na nossa evolução material, na nossa evolução intelectual. Em todos os sentidos houve um grande progresso. Essa nova geração se mostrou muito superior às anteriores. Tornaram-se, assim, os capelinos nossos professores. Aos poucos, tribos nômades passaram a se reunir em territórios delimitados, dominaram o processo da agricultura, rudimentos de leis começaram a surgir, costumes bárbaros foram se abrandando. Já no período neolítico da nossa pré-história, o domínio do uso do fogo foi uma conquista muito grande, as técnicas de cultivo, o uso de pedras polidas e também a criação das primeiras formas de escrita pelos sumérios. Vejam como o progresso foi incrível após a chegada das primeiras levas de espíritos provenientes de outro mundo mais avançado. E ainda segundo informações desse livro, Colônia Capela, um dos primeiros agrupamentos humanos a prosperarem nessa fase, há cerca de 9 mil anos antes de Cristo, foi justamente na região do Planalto de Pamir, na Ásia. Então as famílias começaram a dominar melhor as técnicas de cultivo de vegetais, de domesticação de animais para obter o leite. E no livro é explicado que foi nessa época que os primeiros lobos selvagens começaram a se aproximar dos acampamentos humanos interessados nos restos de comida, dando origem, ao longo de milhares de anos, aos nossos hoje amados cães. Nossos professores alienígenas tinham cumprido a sua missão, deixaram as suas marcas em diversas áreas do conhecimento humano, abrindo as portas deste conhecimento em várias frentes para a humanidade terrena. E como nós já vimos em alguns vídeos aqui do canal, é justamente esse processo que está ocorrendo na Terra atualmente. Estão sendo selecionados os espíritos que já reúnem condições de permanecer na nova Terra que será construída no decorrer dos próximos séculos, e aqueles que não atingiram esta sintonia e serão direcionados para mundos mais atrasados, e lá serão muito úteis, como os capelinos foram para a gente. Porém, esse processo não deixará de envolver um certo grau de sofrimento para aqueles que tiverem que migrar para outros planetas. Vejam, aqui na Terra, os primeiros capelinos chegaram numa época em que os nativos deste planeta ainda viviam em cavernas. Imaginem o que seria para espíritos acostumados ao padrão de tecnologia, de conforto que já existe aqui na Terra, embora desigual, mas já temos um certo padrão de conforto que teremos que abandonar para ir encarnar em mundos mais atrasados, se não atingirmos esta cota evolutiva. E os que tiverem que fazer isso
levarão uma saudade muito grande, às vezes inconsciente, do paraíso perdido que deixaram para trás e que vão precisar trabalhar muito para reconquistarem. Vou deixar na tela final o vídeo Transição Planetária, para quem quer entender um pouquinho mais sobre esse assunto, e também o vídeo Akhenaton, que foi um faraó capelino muito especial. Queria fazer um agradecimento especial, que quem fez o roteiro desse vídeo foi meu pai, que também se chama Áureo, tem 75 anos, é fascinado por esses assuntos. Aliás, se não fosse ele, acho que esse canal nem existiria, porque foi graças a ele que na minha adolescência eu comecei a pegar livros espíritas, espiritualistas, e comecei a me interessar por esses temas. Então, se você gostou desse conteúdo, deixa um alôzinho aí nos comentários. Ô, seu Áureo, ficou legal? Ele vai ficar muito feliz. E ele insistiu para eu terminar esse vídeo com a saudação do Spock. Live long and prosper. Não sei porquê, mas ele gosta muito. Então, a todos vocês, vida longa e próspera.